foi escrito por Lucas, por favor. Lucas 13. Lucas 13, nós iremos ler do verso 1 ao 5. É uma noite muito especial de ser do Senhor. Eu havia dito na última semana que a minha proposta essa noite são 2 pregações falando sobre a nossa espiritualidade em tempos de caos. E essa narrativa fala disso para nós. Lucas capítulo 13, a partir do verso 1, eu gostaria muito da sua mais absoluta atenção para a leitura do texto, para fazer sentido o que será pregado. Diz assim o verso 1: Naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que eles realizavam. Respondeu-lhes Jesus: Pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, é a tua palavra que lemos e suplicamos ao Senhor. Fala ao nosso coração. Fala, Deus, com intrepidez. Fala, Deus, usa a minha vida com graça, com misericórdia. Que o nosso coração seja tocado pela boa semente da tua palavra e que ela frutifique e dê frutos para a tua glória, que oramos em nome de Jesus. Amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Irmãos, o tema da minha fala ao seu coração é esse: o que as tragédias da vida nos ensinam. Pandemia global é o cenário. Eu não sei se você já fez as contas, mas nós estamos próximos de alcançar 4 meses desde que esse caos se instalou não apenas sobre a nossa cidade, mas sobre todo o mundo. Em boa parte do mundo, esse caos já estava instalado anteriormente a esses 4 meses. Eu não sei como você tem procedido diante das notícias, se você tem levado essa questão a sério, se você acredita nos números, ou se você acredita em teorias da conspiração, que dizem que tudo não passa de uma grande mentira da mídia. Eu não sei como você reage a isso, mas quando eu olho para os números oficiais desse final de semana, eu vejo que o nosso país ultrapassou 71 mil mortos, 71 mil pessoas que tiveram as suas vidas ceifadas a partir do diagnóstico desse vírus. É uma tragédia, é um caos instalado, não apenas da ordem médica, mas também da ordem econômica, e daqui a pouco vamos dizer principalmente econômica. Esse é o cenário. E eu tenho visto muita gente querendo explicar o que não se explica. Eu tenho visto muita gente querendo responder o que não se responde. Com a chegada desse vírus, especialmente presente agora no nosso estado, nós temos visto os números do nosso estado aumentarem. Nós precisamos nos perguntar sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé, sobre como nos portamos diante disso, sobre por que essas coisas acontecem. Será que essas tragédias da vida são capazes de nos ensinarem alguma coisa? Será que esses cenários de caos que acontecem à nossa volta, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, esses cenários trazem para nós ensinamentos? Ou será que essa tragédia acontece e ela não nos ensina nada? Não nos propõe que colhamos alguma coisa? Não. Esse texto que eu acabei de ler aos irmãos, ele apresenta para nós ensinamentos.
no meio de tragédias. O contexto aqui, imediato, que nós estamos, o capítulo 13 é o que lemos, mas o capítulo 12, o assunto de Jesus é juízo. O final do capítulo 12, Jesus está falando sobre os sinais, ou o findar dos tempos. O Senhor Jesus está apontando ali no capítulo 12 sobre o juízo de Deus. Então, quando entra no capítulo 13, o verso 1 que nós lemos diz que naquele tempo, ou seja, naquela mesma ocasião, ou seja, enquanto o assunto era juízo, chegaram algumas pessoas para conversarem com Jesus. O assunto aqui não está deslocado do capítulo 12. O assunto do capítulo 13 tem a ver com o final do 12. É o mesmo assunto, juízo. E o assunto que esses homens aqui vão trazer para Jesus é uma conversa que Lucas registra entre Jesus e alguns homens. Esses homens, segundo o relato do Evangelho, eles vão trazer para Jesus um problema. Eles vão desenrolar com Jesus uma conversa de uma perspectiva trágica. E quando você observa o texto que lemos, esses homens apresentam uma ideia de vida, que se na vida você fez A, necessariamente vai acontecer B. Ou se você recebe B na vida, significa que necessariamente você fez A. Mas o texto que está diante de nós, Jesus vai mostrar que na vida essa conta não é tão simples assim, que na vida não é tão óbvio assim. Nós olhamos, por exemplo, para o livro de Jó, quando nós vemos um homem que não causou B, ele vai receber A, necessariamente sem ter feito A. Eu entendo, meus irmãos, que embora os amigos de Jó, num segundo momento, eles vão falar o que não devem, mas esses homens vão dizer para Jó, num momento no seu livro: confessa aí, Jó, fala aí o que você fez, confessa aí, Jó. Certamente você está passando por isso porque alguma coisa aconteceu, mas o livro de Jó está na Bíblia para nós, para nos provar que muitas vezes tem coisas que acontecem na vida que não se explicam, que não se tem resposta. Esse livro, esse texto que está diante de nós, mostra para nós que sofrimento não é algo que se coloca sobre a mesa para medir o meu com o seu. Sofrimento não é para nós avaliarmos quem sofre mais. Sofrimento não é algo que se leva para um laboratório e se estuda e tenta arrancar dali uma análise matemática ou científica. Não. Sofrimento não é algo que muitas vezes a teologia consegue explicar. Sofrimento é sofrimento, ponto final. Cada um tem o seu, cada um passa pelo seu, e muitas vezes não se há respostas para o sofrimento. Mas ainda assim que não haja respostas, esse texto mostra para nós que tem ensinamentos. E é disso que eu quero falar com vocês aqui. Negar o sofrimento dentro da fé cristã, e eu vejo pessoas fazendo isso. Dizer que o sofrimento não é uma forma de Deus agir, é uma tolice. Deus fala pelo sofrimento, Deus age pelo sofrimento, Deus se comunica pelo sofrimento, Deus se aproxima de nós pelo sofrimento. A saber, meus irmãos, Deus usa tanto o sofrimento, que foi através do sofrimento do seu Filho que Ele nos salvou. O sofrimento é uma linguagem tão presente na ação de Deus, que o seu Filho, o ápice do seu amor, nos é revelado em sofrimento. Não negue o sofrimento, não fuja do sofrimento. Quando as tragédias nos baterem na porta, pergunte a Deus o que Ele quer te comunicar, o que Ele quer te falar. É isso que esse texto mostra. Capítulo 13. Os homens chegam para Jesus, e olhe para cá, por favor. Os homens chegam para Jesus e contam para Jesus uma história. Eu entro no texto. Os homens se apresentam para Jesus, e a história que eles contam para Jesus é: Jesus, por que alguns galileus, um dia, não sabemos quando, estavam dentro do templo do Senhor, e estavam ali com os animais, era um costume, eles estavam com os animais para sacrificarem ao Senhor, adorarem ao Senhor,
E por algum motivo que não sabemos qual, Pilatos deu uma ordem para que os seus soldados entrassem no templo e assassinassem esses homens, ao ponto do texto dizer para nós que a chacina foi tão cruel que o sangue dos homens se misturaram com o sangue dos animais. Não sabiam que era o sangue de homem ou o sangue de animais. Esses homens contam para Jesus essa história. A expectativa deles era ouvirem de Jesus uma explicação para um fato desse. Como alguém está na igreja, celebrando ao Senhor, e o mal vem sobre ele, como pode? A leitura desse povo, Jesus conhecia qual era. Jesus sabia por que eles estavam levando esse assunto. O diagnóstico aqui é claro na fala de Jesus no texto. Esses homens estão levando já com o diagnóstico pronto. A expectativa desses homens era ouvir de Jesus: alguma explicação tem que ter. Esses homens, pelo jeito, fizeram alguma coisa. Deus não iria permitir que isso acontecesse. Só pode, ó. Tinha pecado, não é possível. Esses homens morreram sacrificando a Deus. Certamente Deus estava irado com eles. Essa era a leitura desses homens. Era essa a expectativa que eles tinham de ouvir de Jesus. A confirmação dessa leitura. O texto mostra isso. As nossas leituras, meus irmãos, são cruéis. As nossas leituras, na ânsia de propor respostas que não temos, julgamos e julgamos mal. Queremos responder ou explicar o que Deus não se propõe a explicar. E quando fazemos isso, somos cruéis. Jesus sabe disso. E Ele não entra no barco. Ele não concorda. Porque a fala de Jesus em seguida mostra isso. Jesus, no verso 2 e 3, ele tira o foco dos galileus que morreram. Ele tira os olhos dos mortos e coloca os olhos dos vivos. E diz assim: peraí, vocês estão me contando isso porque vocês acham que eles morreram lá porque eram mais pecadores que vocês? Eu vos digo, não são. Mas uma coisa que vocês precisam saber: se vocês não se arrependerem, o final de vocês vai ser igual deles. Essa é a lógica de Jesus. Eles querem uma explicação, mas Jesus mostra aqui o que Ele quer responder, não necessariamente as perguntas que fazemos. Muitas vezes vamos até Jesus com uma pergunta e já na expectativa de termos a resposta. Mas entenda isso: você tem o direito de fazer a pergunta, mas você não tem o direito de dizer a Jesus qual deve ser a resposta. E aqui o texto mostra isso, que a verdade da história dos galileus não é para avaliarmos quem é que estava certo ou errado. A verdade da história dos galileus é para avaliarmos como anda o nosso próprio coração. Aí Jesus não para aí. Agora é Ele que vai contar uma história. Preste atenção. Ele diz assim: e sobre aqueles homens, 18 homens, que um dia saíram das suas casas e pararam diante da torre de Siloé. Olha para cá. Siloé era uma região onde tinha o tanque de Siloé. Você se lembra quando Jesus curou um cego e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé? Essa região de Siloé tinha, na perspectiva do texto, uma grande torre. E Jesus está contando uma história que um dia 18 pessoas, não sabemos se são homens ou mulheres, mas 18 pessoas estavam debaixo dessa torre. Quem sabe conversando, batendo papo, contando o caso. E essas pessoas estando debaixo dessa torre. Essa torre, segundo o relato de Cristo, caiu sobre eles e matou os 18 na hora. E aí, meus queridos irmãos, Jesus nessa hora, contando essa história, sabendo qual seria a leitura do povo, sabendo que a leitura humana é sempre cruel, certamente a nossa leitura diria: ninguém sai de casa assim para parar debaixo de uma torre e morrer. Tem que ter alguma coisa aí, tem que ter algum erro. Não cai, não acontece, não se tem uma notícia dessa por acaso. As nossas leituras são cruéis, as nossas leituras julgam. Nós queremos definir o desfecho pela vida,
Nós dizemos que é pelo final. Meus queridos irmãos, leitura cruel, maligna. Não se preocupam com os que vão, e muito menos com os que ficam. Leituras cruéis fazem isso. Eu entendo, meus irmãos, e me lembro, talvez você se lembre, de quando aconteceu uma tragédia no nosso país, lá na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando uma boate pegou fogo e morreu cerca de 300 jovens. E eu vendo o noticiário naquela época, e os relatos que os bombeiros contavam, é que os jovens saíam de lá de dentro mortos, e os seus celulares em seus bolsos tocavam, e os bombeiros atendiam, e eram os pais, e os bombeiros tinham que dar notícia para o pai, que não era o filho que estava atendendo, porque o filho agora era um cadáver. E eu me lembro de naquela época ver um tanto de evangelho dizendo: olha aí, também estava na boate. O meu julgamento não é onde estava, onde estão. O meu julgamento não entra nessa questão. A lógica do que Jesus apresenta para nós é que tragédias não pedem julgamento, tragédias pedem misericórdia. Tragédias, meus irmãos, não propõem para nós respostas a perguntas que não se fazem. Não é isso que Jesus está dizendo. Onde estavam, o que faziam, não compete a nós. Gente que nunca parou para pregar para um ímpio, quando o ímpio morre, julga o ímpio. Nunca anunciou o evangelho da graça para alguém, mas quando esse alguém morre, ele diz que ele foi para o inferno imediatamente. Está pronto a julgar, mas nunca pronto a pregar. Meus irmãos, tudo que o pai de um filho que morre não precisa ouvir é que o filho teve o que mereceu. Mas infelizmente temos enfileirado cristãos nas igrejas que não têm misericórdia alguma, que julgam, que falam e que fazem leituras cruéis da tragédia. Não é essa a proposta do evangelho. O problema nosso é que nós queremos responder tudo. A gente acha que porque a gente anda do lado de Deus, a gente tem resposta para tudo, mas não temos. Meus queridos irmãos, o verso 5, Jesus dá uma resposta para eles dizendo: vocês acham que os homens que morreram depois que a torre caiu, eles eram mais pecadores que vocês, por isso que caiu neles e não em vocês? Jesus diz: não, em verdade eu vos digo que se vocês não se arrependerem, o final de vocês vai ser igual deles. Mais uma vez Jesus mostra que a tragédia não compete falar sobre ela em questão, mas compete olharmos para o nosso coração. Tem muita gente preocupada com as tragédias alheias, mas não percebe que o seu próprio coração está caído em tragédia. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, para que eu encerre, essas tragédias aqui nos ensinam, e eu quero falar rapidamente 4 coisinhas, rapidinho. A primeira delas, Jesus está nos ensinando que tragédias acontecem. Você pode dizer isso comigo? Tragédias acontecem. Jesus mostra que tragédias fazem parte da vida, e para isso, e por isso, nós precisamos estar preparados. Meus queridos irmãos, se o trem sair do trilho, se o carro desgovernar, se o diagnóstico do médico for contrário, Jesus mostra que nós precisamos estar preparados, porque tragédias fazem parte da vida. E a vida é uma longa estrada, com curvas perigosas. E a proposta de Jesus é que saibamos disso. Um dos maiores erros de líderes religiosos hoje, nos nossos dias, é quererem fazer que rebanhos cresçam sem saber que o mundo é mau. O mundo é mau. Tragédias acontecem. Não vai dar tudo certo na sua vida, não. A vida não é cor-de-rosa e colorida, como alguns dizem, e confortável, como você pensa. Não. A verdade que eu anuncio nesse púlpito é que tem muitos momentos que a vida é triste, que a vida é cinza, que a vida é complicada, que a vida é desconfortável. Mas eu entendo, meus irmãos, que as pessoas que enfrentam esses momentos complicados e olham para eles e dizem: Deus está comigo. Essa pessoa entendeu Deus. Essa pessoa conheceu Deus. Meus irmãos, segunda coisa, para que eu venha rápido: tragédias podem cair sobre todos. Pode dizer isso? Tragédias podem cair sobre todos. Ele ensina primeiro que tragédias acontecem. Segundo, ele ensina que elas podem cair sobre todos. Jesus está ensinando nesse texto
que não existe blindagem evangélica. Não existe, meus irmãos, essa ideia de que você está numa cápsula mágica, de maneira tal que às vezes o mal não chega à sua porta. Não. Jesus está deixando claro que todos nós estamos sujeitos a ter notícias ruins. Muitas vezes, meus irmãos, o contrário do que queremos acontece conosco. Mas Jesus está ensinando para nós que não significa que Deus não está conosco. Meus irmãos, passar pelo luto e entender que Deus está com você é como Davi escrevendo no Salmo 23, que diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo lá nos pastos verdejantes. O Senhor está comigo lá nas águas tranquilas. Mas o Senhor também está comigo no vale da sombra da morte. E isso é entender Deus. É saber que não está sozinho. Essa pessoa ganha um estágio de relação com Deus tão avançado que para ela não importa a circunstância, importa que Deus está com ela, independente se o mal chegou. Amados irmãos, servir a Deus não é uma garantia de que tragédias não aconteçam. Servir a Deus é uma garantia de que Deus estará conosco, mesmo nas tragédias. E aí o ponto 3 para que eu caminhe é: tragédias pedem silêncio. Você pode dizer isso? Tragédias pedem silêncio. Jesus mostra para nós nesse texto que você não tem que opinar em tudo. Sabe que as pessoas opinudam? Que tudo quer botar o dedo, que tudo quer ter uma resposta, que tudo quer desenvolver uma lógica. Sabe, gente que chega em velório e quer responder os mistérios da criação do mundo para quem está de luto. Não! Entenda uma verdade: o que a pessoa vai lembrar de você no velório é se você foi lá. Não é o que você falou, não é se você respondeu os mistérios da vida, não. Jesus está mostrando para nós, nesse texto aqui, ele fala para nós que presença é muito mais importante do que falar. Eu olho para esse cenário de coronavírus, e se eu, por exemplo, falo que ele é uma farsa, que é uma mentira da mídia, eu mostro que eu não tenho empatia com os que perdem os seus entes queridos. Porque se para você é uma mentira, conversa com um pai que perdeu um filho e diz para ele que o filho dele morreu de uma mentira. Tragédias pedem silêncio. Guarde a sua opinião para você. Eu me lembro que quando, no capítulo 2, versículo 13, os amigos de Jó chegam para se encontrar com Jó, a Bíblia diz que 7 dias e 7 noites eles ficaram em silêncio, porque perceberam que a dor de Jó era enorme. Quando alguém está com dor, você se cala, você não fala, porque a sua opinião pode machucar. Um tanto de gente ferida, porque alguém tentou explicar para ele os mistérios do universo numa hora que não devia. Deveria ter falado antes ou depois, ou muito depois, mas fala na hora que não deve. Tragédias pedem silêncio. Tragédias pedem muito mais presença do que palavras. Vai lá, dá um abraço, fala assim: eu estou aqui. Para de emitir opinião. Para de falar do que você não sabe. Para de falar do que você não viu, do que você não experimentou, do que você não vivenciou. Você não estava nos últimos momentos. Você não ouviu as últimas palavras. Você não sabe. Esteja lá, apenas isso. Se contente com isso. E o último ponto é: tragédias nos convidam ao arrependimento. Você pode dizer isso? Tragédias nos convidam ao arrependimento. Jesus mostra que tragédias não servem para especulação sobre o outro. Tragédias servem para avaliarmos como anda o nosso próprio coração. Nós estamos numa noite em que a palavra-chave da celebração é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é a noite-chave para olharmos não para o outro, mas para nós mesmos. Para olharmos para os que estão enlutados e ao invés de pensarmos que eles estão errados, nós certos, porque estamos aqui. Não é isso. Mas é para pensarmos como anda o nosso coração. Olha para cá, meus irmãos. Jesus mostra que nos momentos de tragédia não é para emitirmos palavras de juízo, mas é momentos para ouvirmos a voz de Deus. E eu concluo, meus irmãos, chamando você a pensarmos sobre a fragilidade humana. Olha para cá. Eu convido você a analisarmos que os dias em que estamos vivendo, a palavra de Deus tem se cumprido. E muita gente tem se preocupado se o outro está levando Deus a sério. Essa é a noite de pensarmos se nós temos levado Deus a sério.
Muitas pessoas têm na ponta da língua os erros dos outros, mas não temos reconhecido os nossos próprios erros. Muita gente, em tempos de cumprimento da palavra, está dizendo que o outro precisa se arrepender, mas nós muitas vezes entramos e saímos por essas portas, mas não nos arrependemos dos nossos erros. O convite para você aqui hoje é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se coloque de pé no seu lugar.